Olá a todos da lista de transmissão. Agora são 12h e 20 minutos, né? Que eu dou início à gravação desse áudio. E hoje, dia 31 de julho de 2023. Bom, hoje eu quero fazer um breve resumo, né? Do que foi a experiência, né? Do senhor Oswaldo, né? E da senhora Elizabeth. Tudo aconteceu no domingo, quando eu viajei para Patos de Minas. E chegando, né, em Patos de Minas, eu fui até o hotel onde eles estavam hospedados e peguei cada um deles e levei para a fazenda em Patos de Minas, né? Lembrando que o hotel é em Patos de Minas. Chegando ali na propriedade, eles ficaram admirados, né? E nós adentramos a propriedade. Eles tiveram ali nenhum tipo de ansiedade. Eu fiquei até abismado com isso. E chegando até a sede, apresentei eles, né? As funcionárias que estavam na casa, porque eu já havia avisado que eu iria e que 2 pessoas a mais estariam comigo. Chegamos na hora do café da tarde, tomamos um café da tarde, perguntei o que eles queriam comer na janta, né? Eles disseram, e aí eu passei lá para a governanta, né? Para que ela providenciasse a nossa janta. Eu fui para o meu quarto, tomei meu banho, ele foi pro dele, ela foi pro dela. E aí jantamos, depois de nós batermos bastante papo. Fomos para a varanda, sentamos lá e olhamos, né, para as estrelas. Eu fiz uma coisa com eles, né, que foi a mesma coisa que eu fiz com o Edson de Carvalho, na época, que foi apontar para cada sol e dizer, olha, aquele sistema solar ali é esse, aquele sistema solar ali é aquele. E eles ficaram, né, admirados com aquilo. E sempre escrevendo tudo que eu dizia, anotando tudo que eu dizia. Passou algum tempo, eles foram deitar, só para descansar um pouco. E eu fiquei na varanda mesmo, né? Isso depois da janta. Nós jantamos ali por volta das 19h40 e conversamos mais 1 hora. Quando foi 8 horas, né, 20h40, eles foram deitar só para esticar um pouco as pernas, né? E ali naquele momento eu recebi uma informação de uma determinada civilização que já frequenta ali a fazenda, de que eles passariam ali a baixa altitude para que aqueles meus visitantes pudessem ver. Então eu bati na porta do quarto do Oswaldo, da senhora Elizabeth, e convidei eles para fora, mas sem dizer nada que ia acontecer, entendeu? E ali nós ficamos sentados de novo. Na verdade, quando eu bati na porta do senhor Oswaldo, ele já estava de saída. E quando eu bati no quarto, né, da senhora Elizabeth, ela pediu para que eu aguardasse um pouco. Saímos e ficamos lá batendo papo, falando sobre política, filmes, né? Onde eles me perguntaram quais são os filmes que mais trazem, né, mensagem subliminar. E eu dei essas informações para eles. E tinha afirmado para eles, né, que eles no dia seguinte, na segunda-feira, iriam ver o filho de Zamaniel de perto. Só que nesse momento eu pedi para que nós saíssemos, né, debaixo da varanda, que é muito grande, e ficamos no gramado. Eu apontei a direção para eles, porque nessa minha propriedade ali, em Patos de Minas, não tem montanha, não tem serra, não, é tudo plano, né? É uma região muito plana, é uma planície perfeita.
Apontei para eles a direção, eles viram, né? O que parecia ser uma estrela se aproximando, ficando maior, até que eles puderam testemunhar, e isso eles irão dizer em um áudio futuro para vocês, da chegada dessa nave, muito grande, mas muito grande mesmo. Para vocês terem uma ideia, toda a área que nós estávamos, a casa, um pedaço do pomar, o jardim, tudo ficou coberto, né, pela dimensão da estrutura da nave, né, que eu chamo de máquina inteligente. E o objeto é um objeto discoide, e eles puderam ver a altura de um poste, certo? E aí, em nenhum momento, tá? Já tirando a dúvida de alguém aí, ela ficou parada. Ela simplesmente passou lentamente, a uns 3 quilômetros por hora. Bem lentamente mesmo. O Oswaldo olhava por debaixo dela, a Elizabeth fazia o mesmo, e o Oswaldo comentava, né? Como pode não fazer barulho, como pode não trazer nenhum ruído de turbina, semelhante à turbina de avião e por aí vai. Só que eles ficaram impressionados, certo? Por ver e testemunhar de perto esse tipo de objeto que muitos visualizam a longas distâncias e outros, né, têm o desejo, estão aí há mais de 50 anos correndo atrás de um objeto desse, e o objeto correndo dessas pessoas, né? E aí o seu Oswaldo falou comigo assim, Carlos, eu não estarei, como mesmo o senhor sabe, em Araçuaí, nem eu, nem a Elizabeth, mas quando essas pessoas puderem ver isso que eu acabei de ver nesse momento, elas vão entender o valor que verdadeiramente você, Carlos Henrique Fonseca, aquele que chamamos de Arx, tem. Não só para nós e todos da lista de transmissão, mas como para a humanidade no geral. E nisso a Elizabeth não me fez nenhuma pergunta. Ele não perguntou nada, como por exemplo, do que é feito o material, de onde eles vieram, se eles poderiam descer para conversar com eles. Não. E aí eu perguntei para eles, né? Aí no caso fui eu quem perguntou para eles. Eu falei, olha, eu tô admirado que desde quando eu peguei vocês no hotel, há horas atrás, né? Há quase 5 horas atrás, chegando aqui na propriedade, na entrada, vocês não perguntaram nada, não ficaram ansiosos, não perguntou se ia ver um objeto desse no pasto, não perguntou se ainda hoje ia ter uma surpresa para vocês. Por que que vocês dois, mesmo estando em estados diferentes e se conheceram, né, praticamente no aeroporto de Confins, para poder ir, né, para a rodoviária de Belo Horizonte, pegar o ônibus e ir direto, né, para o hotel aqui em Patos de Minas? Por que que vocês dois, né, eu fiquei até um pouco agitado assim, não estão me enchendo de pergunta? Porque isso para mim é novo. É a primeira vez na minha existência que acontece isso após o ano do dia 23 de agosto de 2007. Por que que vocês são únicos que estiveram comigo e não me enchem de perguntas? E aí o seu Oswaldo disse para mim assim, só pergunta alguma coisa para o Senhor Carlos, é quem não compreendeu a mensagem ou quem tem dúvidas acerca de quem o Senhor é. Que às vezes nem toda pergunta é para esclarecimento de dúvida. Às vezes é para testar o Senhor. E eu, por já ter te ouvido e continuar te ouvindo e continuarei te ouvindo, eu no primeiro dia que eu te ouvi no YouTube, em um determinado canal, falando sobre a sua experiência, contando sobre o seu primeiro áudio, que depois foi para o seu canal regravado, eu não tive dúvida em momento algum de quem era Carlos Henrique, apesar de nós não termos sabido, né, o seu nome. A gente só ouviu dizer o seu sobrenome, que é Henrique. E sabia que você
se identificava como um capitão do exército e por aí vai. E hoje eu quero poder, dizer isso para você, que desde aquele primeiro dia, pelo menos eu, não sei aqui a Elisângela, eu não tive dúvida. Então, quem não tem dúvida, não pergunta. Mas quem tem dúvida, pergunta. E eu vejo a sua chateação por várias vezes nos áudios, onde você exortou as pessoas, ao mesmo tempo edificou as pessoas e quis mostrar o melhor caminho para que elas procurassem a sua verdade. Mas para mim, a verdade, para minha vida, foi aquele dia que eu ouvi você. Aí eu falei, poxa, hoje eu vou reeducar minha mente para poder não esquecer nada do que esse homem fala. E o dia que esse homem sumir, porque não sei se esse vai ser o primeiro áudio dele, a participação dele não sei se vai se dar em continuidade, eu procuro esse homem aonde for. Eu rodo todos os batalhões do Exército Brasileiro para poder procurar o endereço desse indivíduo. Então, para mim, eu sempre acreditei no Senhor, sempre vi verdade nas suas palavras, e para mim foi o suficiente. Então, por isso que eu não vejo necessidade de perguntar para o Senhor quem estava na nave, se ela estava ocupada, se ela estava sozinha, de que material foi feito, de onde vieram, para onde vão, com que frequência vem aqui na sua propriedade. E aí, a Elizabeth, ela disse assim, olha Carlos, eu faço as minhas palavras a palavra do Senhor Oswaldo, porque para mim, e realmente, se for olhar, nunca, pessoal, a vocês da lista de transmissão, nunca, eles me incomodaram com nada. Não estou dizendo que vocês me incomodem. Muitos já me incomodaram, mas hoje estão disciplinados e sabem que eu não tenho que ficar aqui respondendo a nada, para ninguém. Eu posso sim tirar dúvidas, eu posso acolher e recolher a dúvida de muitos para fazer um único áudio, mas eles nunca fizeram nada disso, nunca. A única coisa que eles faziam é dar joinha quando eu colocava teste. E antes da lista de transmissão ser criada, como todos vocês já sabem, eu mandava um áudio, por vez, para cada pessoa, que era uma dificuldade tremenda na época, porque eu não tinha criado lista de transmissão. Depois que eu criei, aí ficou tudo mais fácil, Então, pessoal, para mim foi algo assim fora da realidade. Eu fiquei extasiado, porque todos os ufólogos, que inclusive irão ouvir esse áudio através do canal do Rodolfo, e que já me ouviram, estão escondidos e acovardados, Tantos outros também que tiveram essa participação. E tem aqueles corajosos que vêm e dão os seus testemunhos, Mas enfim, aquilo me trouxe uma admiração terrível. Então, quando foi ali por volta das 22 horas, eu fui literalmente dormir. Eles foram dormir, E dormiram muito bem. No dia seguinte, na segunda-feira, acordei 5 horas da manhã. A responsável, pela cozinha já estava de pé, junto com as outras funcionárias, e já estava preparando o café. Então eu ali na cozinha, batendo papo com elas, eu petiscando daqui, petiscando dali, comendo daqui, até que automaticamente eles acordaram, depois de terem tomado um banho, acordaram, tomaram um banho e saíram do quarto, e foram me encontrar já na sala, onde eu estava assistindo meu jornal, que eu gosto de assistir toda manhã. E aí nós fomos tomar o café mesmo na cozinha. Não precisou fazer a mesa para tomar o café, Fomos tomar o café na mesa da cozinha, na beira ali do fogão de lenha. Lá estava 13 graus, E nós tomamos o café ali, batemos papo. Em nenhum momento eles perguntaram nenhuma das funcionárias que estavam ali, e nem o caseiro que eu tinha apresentado para eles naquele dia, porque no domingo ele não estava na propriedade. Não perguntou nada, se eles viam, se eles não viam, como é que era, nem nada. E aí eu perguntei para eles, olha, daqui até onde eu vou me encontrar com o filho de Zamaniel, é um pouquinho longe, para caminhar é longe. Como o senhor é um senhor, ela é uma senhora, vocês querem ir de carro ou querem ir a pé?
Aí eles falaram comigo, nós queremos ir caminhando. Eles se agasalharam muito bem e foram andando junto comigo. Aí eu pedi, né, a uma das mulheres que levasse o carro e deixasse aonde ela já sabia que era e seria, né, como foi o meu encontro. Pois bem, ela entrou em contato com o marido dela, que faz a ronda, né, na segurança, era o plantão dele. Ela foi de carro, chegando lá, o marido dela pegou e eles passaram por nós. Nós fomos caminhando, 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 caminhando. Nesse trajeto não houve nenhuma manifestação, nem nada do tipo. E aí passamos pela primeira casa, pela segunda casa, pela terceira casa, que são dos meus funcionários. Na terceira casa para a quarta, eu falei para eles, olha, lembra daquele áudio onde eu contei sobre o parto de uma das minhas funcionárias? Que a casa se desmontou toda? Aí eles, lembro. Narrou o áudio para mim de alto a baixo. Eu falei, vamos lá para vocês verem a casa. Fomos, subimos, eles viram, tocaram na parede, viram que era de alvenaria, viram tudo. Eu falei, olha, ela nesse momento está lá no curral, ela é uma das pessoas que fazem a análise, né, depois da ordenha das vacas, para ver a qualidade do leite que saiu e o processo que ele vai passar, para depois ser levado para a cooperativa. Então, vamos agora descer e vamos continuar o nosso trajeto. Fomos e continuamos o nosso trajeto. Chegando na área exata, porque todo esse trajeto é de um lado do outro e eucalipto. E eu não deixo arrancar uma muda sequer. Nem vendo. Várias empresas, madeireiras foram lá, tentaram negociar comigo para fazer a venda desses eucaliptos. Inclusive, eles querem... A proposta que foi feita é remover os eucaliptos e plantar o outro no lugar. Eu não quero, tá? Eu quero que seja destruído, como será destruído no grande dia do fim de tudo. Então eles estarão lá até o final de tudo. Entramos no meio da plantação de eucalipto, saindo ali da parte do asfalto, e eu passei no lugar exato onde aqueles ufólogos, né, deixaram suas bolsas, suas máquinas fotográficas para trás, roupas, pulseiras, relógios, né, que eu já contei nesse áudio para vocês. E falei, olha, o caminho que eu passo é aquele lá, mas eu tô passando por aqui para vocês verem, porque isso aqui vai ficar para posteridade, né? Então eles viram lá as máquinas fotográficas já fincadas no chão, né, por causa do tempo, muita chuva, muita umidade, muita folha do eucalipto que caiu, dos eucaliptos, né, que caem, aí vira adubo, aí impregna no chão, então vai só, vamos dizer assim, terraformando novamente o solo e escondendo tudo aquilo que está na superfície de acordo com o tempo. Eles viram as bolsas, a máquina fotográfica, as pastas com os papéis já todos podres, né, um pouco para fora. Não deixei eles tocarem em nada, porque do jeito que foi deixado, como eu falei nos meus áudios, vai ficar, né? E ali nós demos continuidade. Regressamos um pouco para minha direita, voltamos para o caminho meu que é de costume, que é mais limpo, e fomos, né? Chegamos dentro da clareira, na plantação de eucalipto, onde tem ali vários eucaliptos dobrados, né? Envergados como se fossem feitos de borracha. E ali pedi para que eles afastassem de mim, porque naquele exato momento o filho de Zamaniel ia chegar. E foi o que aconteceu. Houve um estrondo no céu, tudo que estava ao nosso redor e debaixo de nós tremeu, tremeu tanto que até as minhocas que estavam no chão e os insetos, né, que são noturnos e que estavam no chão, eles vieram todos para cima, de tanto que a terra vibrou. E veio aquele feixe de luz descendo do céu e batendo no meio onde nós estávamos, né? Eles estavam afastados de mim, 50 metros, dois, que eu pedi que ficassem afastados, e eles puderam testemunhar essa luz que veio do céu em uma ponte única até tocar naquele solo. Quando a luz foi se desfazendo, né, eles puderam ver
a olho nu, exatas 8 horas e 48 minutos da manhã daquela segunda-feira, o filho ali de Zamaniel em pé na minha frente. Eles viram o gigante que ele é. Em nenhum momento eles surtaram, em nenhum momento eles abaixaram a cabeça, em nenhum momento eles viraram as costas ou dobraram os joelhos. Por quê? Porque eles aprenderam tudo o que eu falei nos meus áudios. Quando o filho de Zamaniel abriu a boca para conversar no seu dialeto comigo, era um som tão forte como de trovão, e aquilo transpassava a mim e todos os animais que estavam ali naquele momento, prestigiando novamente a vinda do filho de Zamaniel. Então, quando ele abria a boca para falar comigo, em audível voz, a fonética das suas palavras, o som, fazia com que tudo tremia. Eu tremia, o Oswaldo lá atrás, a 50 metros, tremia, e a senhora Elisângela também. E aí, eles perceberam a magnitude do filho de Zamaniel. E ele foi trajado da mesma forma que ele foi aquela vez em que o desenhista o retratou muito bem. Com aquele mesmo traje, com aquela mesma simbologia no seu traje. E aí, eu disse para ele se ele autorizava a aproximação daquelas pessoas até a ele para poder tocá-lo. E quando ele falou sim no dialeto dele, tudo tremia. Ele abria a boca, tudo treme. Treme mesmo. E aí eu fui lá, chamei o Oswaldo, chamei a Elizabeth, desculpa, e vim com os dois, né? Vim com os dois e falei, Elizabeth, pode olhar do jeito que você já está olhando e pode tocar. Então, a perna dele, o joelho dele, deu no fim do topo da cabeça do Oswaldo. O Oswaldo tocou na panturrilha dele, mediu a proporção do pé dele, colocando de lado ao pé do filho de Zamaniel. A Elizabeth não fez isso, mas o Oswaldo fez. E aí o Oswaldo olhando para ele, o filho de Zamaniel olhando para o horizonte, para não intimidar com o olhar eles que estavam abaixo dele, né? E eles puderam ver, todos puderam testemunhar o tamanho do filho de Zamaniel e a essência que sai dele, a essência. E aí Elizabeth disse assim, olha Arques, eu vejo que todos os animais silvestres, peçonhentos, não peçonhentos, aqueles que têm a sua ferocidade com outros que estão aqui, é justamente aquilo que o Senhor relatou quando a Guemereste foi no Parque Nacional da Serra do Canastra, que todos os animais, quando eles vêm, fazem reverência para eles. E eu estou vendo que não há ferocidade nessa criação que está aqui por consequência da presença do filho de Zamaniel. E aí eu falei para ela, porque a consequência da ferocidade da criação da vida animal nesse mundo é por consequência do fluxo da nossa dimensionalidade e do nosso pensamento. Se nós somos ferozes, a criação que está abaixo de nós será também. Então nós somos responsáveis por um animal agredir o outro, por um animal devorar o outro, porque isso parte de nós. Ela disse assim, olha Arques, agora eu entendo aquilo que foi dito. Então toda a ferocidade foi tirada daqueles animais que estavam ali, peçonhentos, daqueles mamíferos predadores, daquelas aves predadoras que estavam ali, e ela pôde testemunhar. E eu falei, além disso, eles vêm porque os seus corpos estão doentes e com a presença do filho de Zamaniel, todos eles são curados. E esses aqui, que aqui estão,
eles jamais voltarão à ferocidade novamente. Eles, a partir de agora, irão se alimentar de folha e frutos, mesmo sendo carnívoros. E ela percebia, assim como Oswaldo percebia, o corpo de todos os animais, répteis, anfíbios, mamíferos, aves, né? Ali, brilhando como um mini sol. E aí eu falei para o filho de Zamaniel: olha para baixo e deixa eles olharem para o seu rosto. E falei: olha, Oswaldo, olha para cima. Elizabeth olha para cima. Na hora que eles olharam, eles viram aquele rosto do filho de Zamaniel olhando para eles. E eu falei: Oswaldo, qualquer pergunta que quiser fazer, pode fazer. E a você também, Elizabeth. Ela, com a mão encostada na panturrilha dele, ela disse assim: olha, obrigado. Obrigado por o seu pai, que eu chamo de Zamaniel, ter dado todo o conhecimento a esse homem sobre códigos e sigilos. Em breve eu estarei em Nírio, o Oswaldo também estará, e aí tudo para nós nesse mundo será verdadeiramente consumado. Então, se um dia eu tiver o mesmo privilégio de ver Zamaniel, como eu estou vendo aqui o filho dele, eu também quero agradecer pessoalmente, mas eu sei que te agradecendo, automaticamente o teu pai, Zamaniel, está ouvindo. E aí eles puderam ver como é o olhar que tanto falo, que expressa esses homens e essas mulheres do espaço. Eu pedi que eles se afastassem depois disso e voltassem para o lugar onde eles vieram, e dali veio aquele feixe de luz direto de fora do planeta e bateu no solo com muita precisão, que tudo tremeu novamente, e através daquela luz que fez a ponte dele até o planeta dele de origem, o transportasse no abrir e piscar dos olhos, né? E aí não tinha acabado ainda. Eu me aproximei da Elizabeth, do Oswaldo, e agradeci a ela pelas palavras que ela dirigiu àquele homem incomum, mais perfeito do que qualquer outro homem na face desse mundo e maior do que qualquer um que existiu aqui. E ela só disse para mim assim: mas Oswaldo, olha, Carlos, você se importa se eu guardar tudo isso só para mim para sempre? Mesmo eu indo para Nírio, eu quero ainda guardar. Se eu for nascer em outro mundo, eu quero guardar isso. Eu falei: fica ao seu critério. E aí, a Elizabeth sentou um pouco no chão, chorou bastante. O Oswaldo, vendo ela chorar, chorou. Eu evitei, me afastei deles, e foi aí que eles perceberam um novo fenômeno. A plantação, as árvores de eucalipto que estavam ao nosso redor, elas se envergaram como se fossem feitas de borracha. E aí vem aquele brilho, aquele som ensurdecedor, e aquele brilho fora das normalidades que se possa ver, ainda maior e bem superior ao mesmo brilho que trouxe o filho de Zamaniel naquele momento. E aí do meio daquela luz
eles puderam testemunhar e ver o próprio Arnetoliel. E o séquito da vestimenta de Arnetoliel passava pelo meio da plantação de eucalipto. A roupa dele, ela crescia e se estendia pelo chão, pelas laterais das árvores e enchia todo lugar que estava à nossa volta, como uma roupa que cresce sem fim. E aí o Sr. Oswaldo disse assim: agora eu realizei o maior sonho da minha vida. Porque de todos os testemunhos que você contou, Arques, o que mais me impactou foi quando eu descobri que esse homem aí, que está à nossa frente, e que eu nem sei se poderei chegar perto dele por toda a sua glória e majestade, é aquele que um dia nós adoramos na pessoa de Jesus Cristo. Então eu me aproximei até Arnetoliel, conversei o que eu tinha que conversar com ele, porque com Oswaldo indo, ou com Elizabeth indo lá, ou estando lá como estiveram, eles iam ter esse encontro comigo do mesmo jeito. Eu falei para Arnetoliel: tá vendo aqueles dois seres humanos? O sonho dos dois é poder chegar aqui e tocar no Senhor da mesma forma que eles tocaram no filho de Zamaniel. Arnetoliel também é gigante, muito grande. E a cada tempo, e cada ciclo de tempo, ele cresce ainda mais. Ele veio e disse para mim assim: Arques, vai e me traz os dois. Pode trazer os dois, mas na linguagem dele, que soa como um poema. Eu levei os dois de mão dada até o núcleo de luz. E aí o próprio Arnetoliel foi se esvaziando, até eles poderem ver a verdadeira face dele. E eles disseram para mim assim: nossa, aquela imagem que aquela vez você usou no seu áudio 123 e aquelas outras que você passou para nós, fazendo uma alusão de como tanto o filho de Zamaniel é, ou o próprio Arnetoliel na nossa frente aqui não chega nem na poeira da sujeira dos pés. Eu falei: pois é, mas é só uma alusão. E aí o Oswaldo conversou com Arnetoliel. E não precisou eu traduzir o dialeto arcturiano. O próprio Arnetoliel falava na linguagem dele, em audível voz, mas o entendimento para os dois, tanto para Elizabeth, quanto para o Sr. Oswaldo, era ímpar. Eu estou falando aqui Elisângela porque é a filha da Elizabeth. A filha da Elizabeth. Então, com certeza, ela está conversando comigo nesse momento, durante o áudio, por isso que eu falo o nome da pessoa. Sem querer eu falo. É porque ela está conversando comigo enquanto estou gravando o áudio para vocês aí. Não só ela, como outras pessoas também. Então foi isso que aconteceu. Eles puderam tocar Arnetoliel, conversar com Arnetoliel. Outras coisas eu não vou contar aqui para vocês, porque não posso fazer isso, tá? Mas Arnetoliel proporcionou uma experiência ímpar para eles. Uma coisa que eu não contei para vocês, e só vou dar um adendo, é que Arnetoliel convidou a eles para passar por dentro do próprio corpo dele. Só que não era fisicamente falando. E eles foram olhando para mim e disseram para mim: iremos, Arques.
Eu falei, vai. Então o Sr. Oswaldo e a Elizabeth foram em direção a Arnetoliel, porque Arnetoliel se agachou para conversar com eles. E quando eles transpassaram o corpo de Arnetoliel, eles foram diretos para Arcturus e puderam, por uma fração de momento, ver toda a grandeza do planeta Arcturus. Então, depois deles terem ido em direção a Arnetoliel, Arnetoliel os fez saltar dentro do espaço-tempo, independentemente da distância. E eles foram posicionados no alto de uma montanha. E lá nessa montanha estava aquela mulher que aqui nesse mundo recebeu Arnetoliel no seu útero. Eles olharam para ela e disseram: eu te conheço pela descrição do Arx. Você é a mulher que foi visitada pelos emissários e cedeu a própria barriga, o próprio útero, para que fosse feita a inseminação e nascesse aquele homem que hoje está lá conversando com Arx. E ela, no abrir e piscar dos olhos, deu uma volta no planeta Arcturus, junto a eles, no abrir e piscar de olhos, todas as informações que eu passei do planeta, toda a minha ida ali no planeta foi armazenado na mente deles, e no abrir e piscar de olhos, eles tiveram a experiência deles por apenas 12 minutos calculados no meu mundo que eles ficaram ali com eles. E ela disse assim: agora vá, retorne até ao Arx e ao meu filho que foi dado em Eleap. Ela apontou a mão para eles e da mão dela saiu uma luz. E essa luz os transportou de volta para perto de mim. E quando eles abriram os olhos novamente, eles olharam para Arnetoliel já em pé, se despedindo de mim e deles também. Pedi para que eles se afastassem novamente e o próprio Arnetoliel subiu aos céus diante dos olhos deles, sem luz, sem brilho, somente com a sua vestimenta majestosa aos olhos deles e aos meus, como ele já fez várias vezes. Ele foi subindo, 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 até desaparecer no meio de uma nuvem. Nós ficamos olhando para a nuvem se foi e a gente não conseguia mais ver ele. Mas eu já sabia que ele já estava no planeta dele. E antes que você me pergunte, será que não foi a transferência da mente deles que foram lá em Arcturus? Não. Eles foram em carne e osso. O Oswaldo, conversando comigo semana passada, ele disse para mim assim: olha, Carlos, não consigo tirar, em primeiro lugar, o filho de Zamaniel da minha mente, nem Arnetoliel, nem a mãe que ele teve nesse mundo que está lá naquele corpo majestoso. E Carlos, poxa, ocupa mais do teu tempo para dar a essas pessoas que não viram isso que eu vi junto com a Elizabeth, com mais detalhes, porque os detalhes que você passa para nós é muito raso acerca da beleza dos planetas, porque não tem como descrever Arcturus. E a primeira coisa que eu fiz quando eu vi a mãe de Arnetoliel, aqui em Eleap, que agora está lá, foi olhar para o céu de Arcturus e ver os 12 anéis semelhantes aos anéis de Saturno. E olha que eu nunca estive em Saturno e não sei se um dia eu poderei estar. Mas eu vi os sóis, eu vi os anéis e os outros planetas próximos que parecia que a gente podia tocar com a mão, como você descreve. E que paisagem, que montanhas
são aquelas, e que verde é aquele, e que árvores retas, sem ter os galhos tortos, são aquelas daquele mundo. E olha que eles estavam em um lugar entre as montanhas do planeta. Eles nem foram nas cidades para ver os monumentos feitos do que há de mais puro em questões de pedras preciosas. Tudo isso foi na segunda-feira, pessoal. Quando retornamos, já era 16 horas e 31 minutos. Olha para você ver, chegamos lá quase 9 horas da manhã. E quando foi 16 horas e 31 minutos, nós estávamos saindo do meio da plantação de eucalipto, indo para o asfalto, caminhando até a terceira casa. Aí eu vi que ela estava aberta. Eu falei assim, vamos lá que vou te apresentar a minha funcionária que teve o filho que foi feito parto por eles. Subimos, ela contou o relato dela para eles ouvindo o relato dela, da boca dela mesmo para eles, e eles extasiados, né, com tudo que eles tinham experienciado. Descemos, entramos no carro e fomos para a sede. Eles tomaram um banho, relaxaram, levantaram, jantaram, dormiram. E aí, na quarta-feira, eu levei eles até a rodoviária. Despedi deles, porque o voo deles iria sair à noite de Confins. Os dois iriam na mesma aeronave para São Paulo. Um depois ia para a Bahia e o outro para o Pará. E o tempo todo eu supervisionando eles, né? Só que antes deles entrarem no meu carro para me levar eles para a rodoviária de Patos de Minas, eu falei para eles assim, olha, eu faço uma promessa para vocês dois. Quando vocês partirem, sendo que o Oswaldo vai primeiro, e é questão de dias para a senhora partir, eu, Carlos Henrique Fonseca, estarei com cada um de vocês nos seus dias até as 21 horas, porque eu mesmo levarei vocês até o planeta Nírio. E vocês estarão sendo colocados no primeiro planeta entre os 46. Estarei com você, Oswaldo, com você, Elizabeth, quando a nave chegar e abduzir aqueles que morreram naquele dia, eu serei abduzido junto. Estarei junto com você dentro da nave quando ela descer em cada um dos planetas para deixar cada qual o seu planeta no sistema solar de Nírio. Eu descerei com o Senhor e com a Senhora, e aí, como vocês mesmos disseram, né, na segunda-feira, tudo estará consumado. Eles foram para casa, chegaram bem, me ligaram, eu atendi a ligação, falei, olha, agora fica a critério de vocês gravar um áudio ou escrever um depoimento para eu passar para a lista de transmissão. Não se sintam forçados, tá? Porque não é só vocês que já viram essas coisas, mas outras pessoas de pouco a pouco eu estou encontrando através da lista de transmissão. E aqueles que ainda não foram chamados por mim, esses terão surpresas maiores do que o Oswaldo, a Elizabeth, a Vânia, a Sônia, o Pedro, o Marcelo, o Henrique, o Gustavo, o Tiago, o Leonardo, o José de Almeida e outras pessoas já tiveram, porque um dia, quando me ouviram, resolveram acreditar neles primeiro e guardar aquilo que eu sempre disse para cada um de vocês. Ninguém que me ouve é obrigado a acreditar naquilo que eu falo. Muito menos nesse relato com essas duas pessoas que de fato estiveram comigo. Ninguém
deve sequer acreditar numa vírgula. Mas a partir do momento que acreditar, fiquem firmes e perseverem, porque novidades irão alegrar cada um de vocês e fará com que o dia de vocês sejam repletos de felicidade. Ok? E aqui eu encerro o áudio de segunda-feira. Um abraço a todos, uma excelente tarde e uma ótima segunda-feira, que é o segundo dia dessa semana que só está iniciando. Um abraço a todos.